E aí, Alex, tudo bem por aí? Fala, Marcelo, tudo bem, cara? Tudo certinho. Obrigado aí por você tirar um pouco da tua noite de sábado. Aí no Brasil agora já são 8h10 da noite, né? Para mim aqui são 4h10 da tarde. Prazer enorme. Muito obrigado para você estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, cara. Estou muito contente de ter sido selecionado para um episódio agora, depois da centena, né? Comemorando esse marco aí do podcast. Pois é, cara. E eu falo pra caramba. Mas isso tá, que a gente está comentando aqui tá engraçado, porque a gente está com a camisa, um agasalho meio parecido, né? Com a diferença que É, o uniforme, né? é o uniforme do podcast. Daqui a pouco vai poder ter um merch aí do uniforme oficial do podcast. Do podcast dos programadores, merchandise aí. É engraçado. Então, uma ideia, quem sabe? Mas, cara, conta pra gente aí o que você faz hoje em dia, qual o teu cargo atual? Uhum. Hoje eu trabalho numa empresa do Brasil que ela se chama Stone, que ela é uma fintech, e dentro dos cargos, né, empresas dão nomes mirabolantes sempre, mas eu acho que agora a gente está tendo um pouco mais de, vou chamar de coerência, porque está tentando todo mundo meio que dar a mesma nomenclatura. Então, o que eu atuo é como Senior Staff Engineer, é o nome que a gente tem na nossa trilha de carreira. O que isso quer dizer, eu acho que vai variar um pouco de empresa para empresa, mas esse é o nome do cargo. Perfeito, perfeito. Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas antes da gente ir lá, deixa eu voltar um pouco no tempo aqui, entender e te perguntar como é que tecnologia, como é que computação, como é que computador pintaram na tua vida? Uhum. Quando eu penso computador mesmo, eu acho que o primeiro computador que eu usei foi por volta de 95 ou 96, alguma coisa parecida com isso, que eu não recordo muito bem, e era um 486 DX2. Por algum motivo que eu não consigo explicar, esse computador chegou na minha casa. Eu digo isso porque a gente não necessariamente tinha acesso, mas meu pai trabalhava numa empresa que era uma empresa de acesso, que era uma empresa de sorvete, que era Que Bom. Ele era um mecânico industrial nessa empresa. Então, eu não sei se foi uma questão de uma rifa ou alguma coisa do tipo, porque a gente com certeza não tinha dinheiro para comprar um computador. E em algum momento isso chegou na nossa casa e foi uma coisa alienígena. Parece que chegou um monolito do universo do tipo, meu Deus, o que é essa coisa? Inclusive era com aquele kit Sound Blaster 16 bits, então já tinha multimídia. E o meu primeiro contato foi olhando o Windows 3.11, não entendendo o que era aquilo, tentando usar, em algum momento tentando me interagir sem saber o que era, começando a alterar uns ponto bat sem saber o que fazia, e o técnico de informática tinha que consertar, porque eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Mas basicamente esse primeiro contato com esse computador era onde eu pegava, sei lá, um CD da revista PC Gamer, que tinha 28 demos, né, porque quase não vinha jogos, e ficar jogando lá o Doom 2 e o demo de mais N jogos, e era essa a minha interação inicial. Bacana demais. Cara, você trouxe aí o 486, né? Você pegou da época, hoje todo mundo fala de Ryzen, AMD, Intel e tudo mais. Mas Sound Blaster, você tirou uma coisa aqui do baú do passado, né? Outra coisa revelando a idade, né? Eu sou mais antigo, acredite, eu sou mais antigo. O Windows 3.11, acho que ele chamava na época de Windows para Workgroups, acho que era o nome. Isso, for Workgroups, eram acho que 16 disquetes para instalação. Cara, isso é um pesadelo. Enfia um disquetezinho, disquetezinho, dá problema no disquete, não funciona. E interessante você ver como essas coisas todas evoluíram, né? As pessoas que estão ouvindo a gente aqui, sequer devem, o que esses caras estão falando aí, que estão funcionando ideia? Que negócio é esse de disquete, né? Meio traumático você pensar que o pessoal hoje em dia, muitos jamais usaram disquete, né? Muita gente que... É o botão de salvar 3D, né? Exato. Impressionante, né? É incrível, mas tem um clássico aí dos jogos do Doom que você mencionou, que são clássicos dessa área, né? É toda uma comunidade, toda uma experiência de você jogar essas coisas nessa época, e quanto que isso também influenciou muitas pessoas que entraram nessa área também, que aquilo gerava uma curiosidade, tipo, nossa, que bacana, como é que fizeram esses gráficos, né? Como é que criaram essas coisas todas. E falando nisso, em aprender, estudar e tal, como é que foi teu ensino básico, como é que foi teu ensino médio? Você teve alguma exposição à tecnologia ou não nessa época? Tirando esse acesso, eu vou chamar assim, de eletrônicos, que era, sei lá, um
Dynavision e depois um Super Nintendo, pensando ainda até o ensino básico ali, existia esse computador disponível, né? E basicamente servia para fazer alguns trabalhos mais simples. Eu tenho uma irmã mais velha, ela acabava por idade monopolizando um pouco mais, e aí usando aquela grande novidade que era talvez o Word, mas aí, quando eu penso em ensino básico, eu estudei na rede pública até a 5ª série, e aí depois eu estudei numa rede que eu não consigo nem dizer se é melhor ou pior do que a rede pública, que era uma rede pequena particular, e aí eu troquei de pequenos colégios desse, e o último colégio que eu estudei, quer dizer, o penúltimo colégio que eu estudei, que é onde eu fiz o começo do ensino médio, se chamava Santa Mônica, que era no bairro de Bom Sucesso, do Rio de Janeiro. Inclusive, eu sou carioca, mas hoje em dia eu moro em Curitiba. E o meu último ano de colégio, por questões orçamentárias, foi num colégio que eu falo carinhosamente que ele era um colégio de fundo de quintal, porque o meu último ano do ensino médio, ele tinha uma turma de 11 pessoas, e só tinha uma turma em um turno. Então esse era o tamanho do colégio onde eu terminei meus estudos do ensino médio. Caramba, cara. E Bom Sucesso, eu conheço bem Bom Sucesso. Eu morei no Meia, no Caxambinha, a minha vida toda no Brasil também. Sou carioca, que é bem perto do Bom Sucesso, né? Del Castilho para Bom Sucesso, um segundo, né? E, cara, e como é que foi? Você foi do ensino médio para a faculdade? Você fez faculdade? Como é que foi essa fase da vida para você? Essa parte tem um loop aí no meio, que quando eu estava no 3º ano, eu estava mais ou menos com 17 anos, alguma coisa parecida, porque meu aniversário é em novembro, então eu sou daquele pessoal que tá lá no fim, né, fazendo aniversário, quando tem gente que já tá na idade desde o início do ano, porque fez em fevereiro. Então, nesse 3º ano, um ano antes, quando eu ainda estava no 2º ano do ensino médio, eu comecei a me interessar por música. Mas não como um músico ainda, mas assim, alguém tem um Discman e fala assim, ouve isso aqui. Aí você começa a entrar em contato com algumas coisas que eu não tinha tanto, que era, por exemplo, Silverchair, Red Hot Chili Peppers, Korn, que era uma novidade. Aí teve todo um arco do new metal aí nesses anos, né, que teve Slipknot, essas coisas todas. E aí eu falei, putz, eu acho que eu gosto disso. Tipo, faz sentido para mim. E aí tinha um colega de classe que ele já tocava guitarra há um ano, coisa pouca, mas no tempo de quem tem 15, 16 anos é uma eternidade, né? Um ano tocar um instrumento. E aí eu comecei a me interessar, aí eu comecei a tentar tocar baixo, só que eu não tinha baixo, então comecei a tocar o baixo no violão, a gente tocava de forma mais acústica, e logo em seguida eu peguei bastante gosto nesse ano, que é 2022, e aí eu, em algum momento, consegui dar os meus pulos e ter o primeiro baixo, um baixo Strindberg lá, ele é bem simples, eu tenho ele até hoje como recordação de ter ele. E aí no 3º ano, que foi 2023, da virada de um ano para o outro, eu fiz a prova para uma escola de música pública do Rio de Janeiro que se chama Vila Lobos. Então, ela é da Funarge, e ela é como se fosse a versão mais simples do Conservatório Brasileiro de Música, né? Aquele que você tem... É como se... Acho que um bom jeito de fazer a analogia é a Vila Lobos é como se fosse uma Cefet, né? Uma escola federal de ensino médio, e o Conservatório é como se fosse um nível universitário. Uhum. Então eu entrei na Vila Lobos, eu estudei em paralelo com o meu 3º ano, né? Eu de manhã fazia o colégio e à tarde eu fazia a Vila Lobos, então era meio que integral nesse momento. E aí, com tudo isso, enquanto estava terminando esse meu último ano de colégio, na minha cabeça vou chamar ainda de adolescente, eu tinha certeza de que era música, era só continuar agora, era só continuar estudando, fazer o que for. Na minha cabeça era tipo assim, não necessariamente eu vou ter uma banda, mas sei lá, eu vou escrever a trilha sonora de um jogo, vou trabalhar para Nintendo, esses tipos de coisa que passavam na minha cabeça, conectando um pouco que eu já era muito próximo, né, dessa coisa de eletrônicos, eu era bem mais introvertido também, então juntava a música como uma forma de expressão que eu achava que era isso e estava dado. E aí eu tinha uma ideia na minha cabeça de que eu ia terminar o colégio e ele demora muito porque você passa uns 15 anos estudando, né? Aí eu pensava, nossa, eu vou passar 6 meses agora de férias porque eu estudei a vida inteira. Nesse caso era a vida inteira, né? Então, eu pensei, não, tudo bem, então em junho eu começo a pensar exatamente o que eu vou fazer, mas eu vou ficar 6 meses de férias. Só esqueci de contar para minha mãe, que esse era o plano. Então, em algum momento do tempo, enquanto eu estava
vou chamar de ano sabático de adolescente, que era o meio ano sabático de adolescente. Em algum momento minha mãe olhou aquilo com uma preocupação de meu filho vai se tornar oficialmente um vagabundo, né, porque ele não tá fazendo nada. E aí ela pensou, bem, eu tenho um parêntese anterior a isso, que é, eu não tinha condições nenhuma com esse ensino de fazer vestibular. Que não tinha nem, né? Era literalmente bater na porta das faculdades e fazer aquela prova que era específica da faculdade. Sim, lembro bem disso. Para mim era virtualmente impossível fazer isso, porque eu não tinha base alguma para passar nessas coisas, então eu sabia que eu não ia fazer uma carreira acadêmica, a não ser que fosse talvez em música, porque a proporção de vagas para pessoas entrantes é ok. Principalmente se tu escolher trombone, né? Os negócios que, assim, que menos pessoas querem. E aí eu pensei, tá, em algum momento eu posso tentar a faculdade, mas enquanto isso eu vou continuando a minha vida com bandas e esse tipo de coisa. Eu cheguei a tocar, eu vou chamar de forma amadora, porque não foi tão longe para se chamar de profissional. E voltando, eu não tinha acordado com ela isso, né? Então, meu pai, ele trabalhava à noite, então de dia ele estava meio que tentando descansar para poder voltar a trabalhar à noite, então ele não participava muito dessa conversa necessariamente, mas não teve nenhuma, né? Porque eu não avisei que eu ia fazer isso. Então, acho que uns 3 meses passados desse momento de fim de colégio, minha mãe falou assim, eu marquei uma prova para você fazer nesse lugar aqui, você tem que ir lá fazer. Bem, você manda, né? Vamos lá fazer. E, por acaso, esse lugar era um colégio que também era uma universidade, e essa universidade no Rio de Janeiro se chamava Universidade com C, e era de um grupo que se chamava Colégio da Cidade, eles criaram uma universidade, e eu pensei, tá, vamos ver o que é isso, provavelmente eu vou estudar algo e eu não sei o que é ainda. E aí eu fiz essa prova, eu não estudei, eu fui lá fazer, e aí eu descobri que eu passei com alguns descontos e coisas desse tipo, porque dependendo da nota, você tinha algum ajuste na mensalidade. E como o dinheiro era um problema, o que eu quero dizer com isso? Eu comecei a faculdade no meio de 2004. Eu já não estava mais fazendo Villa-Lobos, porque não dava para pagar, mesmo sendo um preço meio popular, mas a vida acontece. Então, nesse pequeno meio de ano de 2004, eu fiz essa prova, descobri que eu passei, mas passei em quê? Eu não sabia. A minha mãe falou, não, peraí, eu te coloquei numa faculdade de informática. Como se fosse um curso, sabe? Aí eu, tá bom. Aí eu pensava, vou chegar lá, eu vou aprender Word, Excel, vou aprender as coisas que tem num curso, porque é isso que é informática. E eu já mexo no computador, não deve ser muito difícil. Então, no segundo semestre de 2004, eu cheguei lá, sem nenhuma noção do que era, e eu descobri a grade. E aí estava escrito lá, lógica booleana, algoritmo. Aí eu pensava, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo aqui. Então, quando eu olhava o algoritmo, eu pensava, logaritmo? Será que é a mesma coisa? Porque eu só não tinha a menor ideia do que ia acontecer ali. Quando eu tive as primeiras aulas e eu comecei a perceber que eu estava aprendendo uma lógica quase que rudimentar de como voltar a pensar, porque eu não sei quanto isso é comum para todo mundo que acompanha o podcast ou está entrando na área, não é só pensar. Você tem que voltar vários passos para você voltar a pensar de forma estruturada, o que não é óbvio. Pelo menos para mim, bateu uma dificuldade nas primeiras semanas, tipo assim, peraí, mas quais são os passos para eu pegar um copo d'água? Quais são os passos para eu escovar o dente? Eu não penso nisso, eu faço. E de uma hora para outra eu tinha que saber os passos, porque a ideia central do algoritmo é você sequenciar aquilo, né? Aí, quando clicou, com mais ou menos um mês já de faculdade acontecendo, eu falei, nossa, mas isso é muito interessante. Nesse momento não era mais interessante que música, por exemplo, mas era interessante o suficiente para eu ficar um pouco admirado, assim, mesmerizado, tipo, nossa, eu não sabia que nada disso existia, e é na minha vasta ignorância do momento, né? E aí eu amei a coisa. Eu pensei, é possível fazer isso, é possível escrever umas coisas, e aí de uma hora para outra o computador pode só fazer o que eu falei. Ou a gente pega aqueles exemplos mais simples, sabe? De tipo assim, eu vou escrever uma coisa, o computador vai fazer um cálculo qualquer, vai me devolver uma resposta. No momento que eu fiz esse primeiro programa e os primeiros semestres eram com C, e depois a faculdade mudou para Pascal, e eu não consigo entender porquê, eu pensava que eu tinha um sentimento meio... Eu era uma deidade ali, tipo, meu Deus, eu tô controlando o computador, tem algo que fala comigo. Isso me explodiu um pouco a cabeça pensando, quais as possibilidades agora? Se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa, mal sabendo eu que 2 dias depois ia ter um erro, porque eu não sabia o leak que deu no ponteiro lá. Mas foi
foi bem chocante entender as matérias. Esse meu primeiro período na faculdade, ele foi stellar, assim, tipo, eu passei muito bem no primeiro período, e eu pensei, nossa, agora é só continuar, eu vou aprender esse negócio todo. E aí tem um problema. Aguenta aí, antes de você falar pro problema, deixa eu voltar um pouco atrás aqui. Eu acho impressionante, cara, que... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Você falou que você foi para a Universidade da cidade, não é isso? Sim. Onde é que ficava essa universidade, por curiosidade? Qual era o... Ela ficava entre um bairro que se chamava Todos os Santos e o Meia. Uma rua Ela ficava chamada numa rua que se chama José Bonifácio. Bonifácio. Exato. Você quer cair da cadeira aí? Você deu aula lá? Não sei. Vou te contar umas coisas aqui. Essa universidade, chamada Universidade da Cidade, nessa rua chamada José Bonifácio. Primeiro, eu morei nessa rua chamada José Bonifácio. Eu também morei nela. Eu morei nessa rua, mas vamos comparar notas aqui, se a gente foi vizinho ou não, que eu saí de lá quando eu casei, em 91, eu morei lá até 91, quer dizer, você não devia ser nascido ainda. Já era, eu nasci em 85. 85, mas já morava na José Bonifácio, nessa época? Não, com certeza não. Eu fui para lá quando eu estava mais ou menos em 2004 mesmo, no ano da faculdade. Eu já estava no Canadá nessa época. Mas eu morei na Rua José Bonifácio e a parte mais interessante é essa universidade que você estudou. Na década de 70, havia um colégio ali chamado Colégio São Paulo Apóstolo. E eu estudei no Colégio São Paulo Apóstolo, que depois, vários anos depois, várias décadas depois, aquele terreno todo que havia ali foi vendido e virou a universidade que você estudou. Nossa. Olha a coincidência. Né? Gigantesca. É incrível, né? Incrível como o mundo é pequeno, né? E se eu me lembro, eu lembro de chegar quando eu fui ao Brasil em 2003, acho que já tinha universidade lá, e eu lembro que tinha a frente do terreno, que era uma parte do Colégio de São Paulo, e a universidade era o prédio lá atrás, que era o prédio original do Colégio de São Paulo. É incrível, né? Coincidência, o mundo tem coincidências impressionantes, né? Você morou basicamente na mesma rua que eu morei, mas obviamente com anos diferentes, né? Mas outra coisa que é incrível a gente mencionar também, cara, você contando essa história, a sua paixão pela música, né? Desde lá da Sound Blaster, e você tira lá o seu semestre sabático, e a sua mãe olha assim e fala, não, isso não vai acontecer, não. Eu vou te escrever alguma coisa. A sua mãe podia ter escrito você em qualquer coisa, certo? Isso, imagina como é que o universo conspirou a seu favor, e ela te inscreveu numa instituição de informática, né? Você foi fazer um curso de informática, de computação, entendeu? E eu tenho que dar uma olhada nessa... em que época que ano que você estudou na Universidade da Cidade? De 2004 a 2008. Eu vou conversar com a minha irmã e meu cunhado estudaram nessa mesma universidade que você estudou. E eu não tenho certeza se ele fez mestrado lá ou onde é que foi, mas eu vou descobrir, depois eu falo com você. Mas eu tô assim, eu tô pasmo com a coincidência. Muita coincidência, né? Muita coincidência, é incrível, né? Mas vamos lá, vamos voltar. Você falou que você tá lá, chegou assim e falou, pô, esse negócio aqui de algoritmo, isso é super interessante. Você começou a perceber que você poderia controlar um computador e que o céu era o limite, né? Você tem o poder de controlar alguma coisa ali e aquele joguinho lá, eu consigo criar aquele joguinho, eu consigo fazer. Com esse conhecimento que você está adquirindo, você percebeu que você tem coisas incríveis que você pode criar, pode produzir. Aí você falou que pintou um problema. Conta pra gente o que aconteceu. E é um problema que eu mesmo inventei. Um passo antes, só para dizer como que minha mãe fez a escolha, e eu acho que isso é interessante, porque ela podia ter escolhido várias coisas, como você disse. Esse é o poder da propaganda, e quando eu digo propaganda, na conotação talvez até negativa da palavra mesmo. Em algum momento, assistindo a TVzinha dela, ela ouviu uma frase falando assim, informática é o futuro e tal, e coisas desse tipo, meio Globo Repórter, e ela falou, esse negócio então é o futuro, porque estão falando que é. A frase da TV basicamente influenciou ela a tomar essa escolha, então, que bom que essa projeção fazia sentido. É bem que foi coisa positiva e que fez sentido, né? Exato. E aí, o que era o problema? Em 2005, eu conheci uma coisa chamada Tibia, que era um MMORPG.
É um jogo isso? Eu não conheço o que é um jogo, ele é um RPG online massivo, né, com muitos jogadores no mesmo servidor, por volta de 4.000 ou alguma coisa parecida com isso. E eu comecei a jogar muito mais ele do que eu deveria, a ponto de eu tirar notas ruins agora, porque eu gostava de fazer isso, e aí eu acho que é muito fácil gostar de coisas que são recreativas mais do que estudar, ainda que o meu estudo, eu olhasse para aquilo e sempre ficasse novamente entusiasmado e abismado, mas é aquilo, né, entre você fazer a recreação e estudar a coisa que você mais gosta, às vezes você vai pender para um lado, e eu talvez fiz a escolha errada nesse momento, que foi me aprofundar ou quase me viciar o suficiente no jogo, o que fez com que eu não passasse em matérias que exigiam, por exemplo, prática. E aí, o que eu quero dizer com isso? Matérias como arquitetura de redes, esse tipo de coisa, que eram mais teóricas, eu continuei passando sem problemas. Mas quando eu cheguei em estrutura de dados, esse tipo de coisa, se você não pratica, você não vai fazer, né? Você não vai inventar como são os algoritmos de fazer uma busca dentro de uma árvore porque você é genial. Vai ter alguém que consegue, eu só não conheço essa pessoa. Normalmente a pessoa vê, entende como é, pratica e fala, se eu precisar fazer de novo eu consigo. Mas ela não bate o olho e fala, talvez seja assim que navegue dentro de uma árvore. E isso fez com que eu repetisse essa matéria diversas vezes. Muito por culpa desse vício de ficar jogando jogos online, mas eu sabia que eu podia passar, mas eu acho que depois que eu repeti mais de uma vez a matéria, eu comecei a entrar numa espiral eu acho que eu não consigo mais passar nisso, porque eu tô vendo a mesma coisa de novo, eu tô tirando nota ruim de novo. Bem, na quarta vez eu passei. Esse é o final feliz dessa matéria. Quando eu fiz as pazes com essa matéria, a matéria seguinte, por exemplo, era orientação a objetos. Nesse momento, eu já tinha entrado no meu primeiro estágio de informática. E aí que vem um pouco de... Meu Deus, que estágio de informática é esse? O meu estágio de informática foi no Banco do Brasil. Aí tu pensa, nossa, foi um concurso? Como é que foi? Não, é só entrar. Como é que foi? No Rio de Janeiro, tinha uma instituição, que eu não sei se ela ainda existe, que se chamava CIEE, que ela ajudava a conectar estudantes com empresas que gostariam de ter ou aprendizes, ou estágio, ou trainees. Centro e aí de tinha integração, do Banco do empresas de Brasil. escola. Isso, exatamente. A sede era no centro da cidade, ali, eu não lembro a rua exata. E eu consegui um estágio do Banco do Brasil. Eu pensei, putz, para os meus pais, que tem, sei lá, meu pai é de 47, então imagina como é que é a visão de mundo dele. Meu filho vai trabalhar no Banco do Brasil. Pronto, que resolveu, né? A realidade era um pouco diferente, porque apesar de ser um estágio de informática, não tinha nem computador no Banco do Brasil. Então, o meu dia a dia era, agora vai ficar um pouco mais cômico do que eu precisava, rasgar papel, colocar pasta em ordem alfabética no arquivo, porque eu era o indexador, procurar o documento específico de alguém para entregar para o gerente que está precisando. Então, eu era muito mais um auxiliar, exato, eu era um auxiliar do escritório que estava ali, mas era informática porque assim, abriram como informática. E a pior parte é que contava para o estágio, o horário. Então, entre ganhar nada e não acumular horas, e ganhar alguma coisa e acumular horas, fez sentido, de alguma forma, estar ali. Apesar do trabalho ter sido completamente braçal e tendendo ao inútil, assim, do que se pode aprender com o lugar. Mas foi interessante porque foi uma coisa que me colocou para fazer trabalhos, né? Lidar com pessoas, ter a primeira interação com... Eu vou chamar de ambiente corporativo, mas era um banco, né? Era uma agência de banco. Era no Andaraí. Se alguém quiser me investigar minha vida e fazer um perfil, era perto do Amarelinho, ali na praça, acho que se chamava Verdun, alguma coisa assim, não lembro o nome. Então, eu fiz esse estágio lá, e o estágio era basicamente isso. Era, de vez em quando, botar um colete posso ajudar e ajudar alguém a fazer saque e não poder aceitar, por exemplo, ajuda, porque tinha ainda essa prática do tipo assim, tem uma pessoa mais idosa que conseguiu sacar R$50, aí ele quer te dar 10 porque você ajudou, e claramente você não pode fazer isso, porque daqui a pouco você é um flanelinha dentro do próprio do banco, né? E isso foi o meu primeiro estágio, que estava acontecendo ao mesmo tempo que eu estava fazendo orientação a objeto. Então, de vez em quando, sobrava um pouco de tempo. E aí eu pensei, não vai dar certo, do meu jeito de estudar, ficar pegando um livro super pesado, tipo do Data, ou lá de Java, que tem 1.200 páginas, e ler ele de cabo a rabo, porque não tem nem onde treinar.
eu preciso de alguma coisa que é um pouco mais didática para eu entender isso. E os materiais da faculdade eram menos didáticos do que o livro do Dayton. Era aquela coisa, tipo assim, muito queixão duro, tipo, é isso que faz, abre o console, escreve no Notepad. Para mim, da forma como eu gosto de receber informação, pelo menos nessa época da vida, não funcionava de forma alguma. E aí eu comprei um livro da série Head First, que aí no Brasil ele chegou como Use a Cabeça, e aí tinha o Use a Cabeça Java. E aí eu li esse livro. E ele era quase uma zine, né? Ele era muito caricato, ele era quase infantil, para falar a verdade. Quando eu vejo ele hoje, eu já tenho um pouco de estranheza do formato, mas para aquele meu momento, ele serviu muito bem. E eu fui lendo ele e foi ficando cada vez mais interessado, porque o livro ele tem uma ideia meio que contínua de criação de uma aplicação, ele vai te envolvendo, faz umas tiradas super sem graça, mas tá bom para a época. No fim, eu acabei lendo o livro muito mais rápido do que foi passada a matéria. Daí para frente, meio que eu liberei uma besta assim na faculdade, porque eu só tirava mais do que 9 em todas as coisas, porque eu aprendia antes do professor explicar ou dar a matéria, e eu basicamente passei aí para a faculdade para tirar dúvida e não para aprender. Eu acho que isso é realidade em algumas faculdades, né? Você acaba tendo que absorver mais e voltando mais para tirar dúvida, mas como a gente pensa numa faculdade pequena e privada, a maioria das pessoas vai lá para aprender e não porque elas têm todo o tempo do mundo para estudar. Até porque quem está nessa condição normalmente trabalha e estuda. Então, não é natural você trabalhar e estudar durante o trabalho para depois ir na faculdade. Tanto que eu estudava à noite, né? Eu não sei nem quanto isso é comum para uma faculdade federal ter aula à noite, não sei nem se isso existe. E dentro disso, eu continuei galgando as matérias, e como eu estava com um pouco mais de, nesse momento, eu vou chamar de desespero, porque eu pensei assim, putz, é uma área, é uma indústria que você consegue ganhar relativamente bem comparado a qualquer coisa, principalmente no início, né? Tipo, o júnior ou pleno que é programador, pensando assim, numa palavra bem abstrata, ele provavelmente ganha 3 vezes mais do que o seu amigo que é contador sênior. Certo. E isso aconteceu, efetivamente. E aí, quando eu olhei essa realidade, eu pensei, nossa, parece que eu tenho que acabar essa faculdade logo, porque a maioria das instituições que eu podia estar trabalhando, nessa época que a gente está falando por volta de 2007 e 2008, todas exigiam faculdade para trabalhar. Não era tipo assim, se você sabe fazer, então entra aqui. Porque agora eu vou ter que abrir um outro parêntese aí, qualquer coisa você me interrompe. Porque em algum momento do tempo, e acho que você deve ter acompanhado isso mais perto que eu, quem criou a educação em computação, que acho que a primeira faculdade se chamava cibernética, não foram professores, foram pessoas da atuação que começaram a ensinar aquilo, e aí foi se adaptando à didática e à licenciatura e o formato de faculdade. E parece que em algum momento a coisa virou como se a faculdade passasse a ensinar para as pessoas da indústria, e não que a indústria sempre estivesse um passo à frente. Claro que agora eu acho que elas meio que concorrem para que lado elas estão avançando mais, mas em algum momento do tempo, se você não tivesse passado pela faculdade, não era garantia o suficiente para uma empresa. Então, você precisava ter visto aquela base inteira. O que, por um lado, tira muitas pessoas da capacidade de entrar, e por outro, pensando no ambiente dessas pessoas trabalhando na empresa, a grande maioria das pessoas tem o fundamento, ou pelo menos viu ele, nem que seja lateralmente. Certo. E aí, quando eu chego... Oi, pode falar. Não, você mencionou das pessoas serem profissionais na área, e quando eu comecei na faculdade, eu estudei na UERJ, ali no Maracanã, né? E eu entrei lá na década de 80, começo da década de 80, e os professores, eu tinha 2 anos de matemática e 2 anos de computação, era ciência da computação, era bacharelado em matemática e ciência da computação, no mesmo curso. Mas os professores todos de computação, eu diria que na sua grande maioria, todos eles eram profissionais de informática, ou que se chamava na época de informática ou computação. Alguns eram diretores de empresas como Itautec, como Furnas e outras empresas grandes que foram para lá e montaram basicamente aquele curso, entendeu? Basicamente isso que você está explicando também. Eu ouvi isso também do talvez não saudoso assim Uncle Bob, quando ele fala um pouco do início da carreira dele, que também é bem longa,
que ele fala sobre esse recorte de pessoas da indústria lá da IBM que passaram a ser os professores nos primeiros cursos, né, de tecnologia desse formato. E aí eu pensei, putz, é bom do ponto de vista qual é a recompensa que vai ter. Meus pais não vão ficar mais jovens com o tempo, então essa estabilidade, ainda que mínima, de tipo, as coisas existem e talvez elas não existam para sempre. Então começou um senso de urgência, velocidade. E aí o que eu fiz para tentar ganhar o tempo foi começar a puxar mais matérias. Então, como eu estava acostumado já a passar nas matérias, entendia a dinâmica do que é passar em matérias de faculdade, eu comecei a puxar mais. E aí eu fui olhando para aquela trilha, né? Quais são as matérias que travam o TCC? E aí eu fui correndo atrás delas o mais rápido possível. Porque eu tinha um plano, e aí o spoiler é que ele deu certo, que eu queria fazer o TCC um semestre antes de terminar a faculdade para eu poder falhar nele e poder tentar fazer ele de novo. Então, eu vou chamar só de esforço, né, porque eu não sei se é necessariamente mérito, eu fiz o TCC um semestre antes do período que seria o convencional, e aí eu acabei passando. Então, meu último semestre na faculdade foi fazer um monte de disciplina solta e coisa eletiva. Foi quase um cooldown, assim, tipo, beleza, você está terminando a faculdade porque o pior já passou. Então eu consegui fazer o TCC ainda no primeiro semestre de 2008, e aí no resto do ano de 2008 eu já estava só terminando. Era o suficiente para, sei lá, pegar o canudo, né, e se entender como formado. Só que aí eu já não estava mais no Banco do Brasil, né, não fiquei tanto tempo assim lá. No meio da faculdade, aí eu fui porque eu vou chamar de primeira coisa que tem a ver com informática de verdade. Um menino que estudava comigo na faculdade, ele já estava fazendo um estágio. E aí ele comentou que o lugar onde ele estava começando a procurar outros trainees. E eu não tinha muita ideia do que era um trainee, eu pensava, tá, é um estagiário. Eu não sabia o que era. E aí eu descobri que era uma empresa internacional, acho que ela não tem o mesmo nome mais, ela se chamava We Do Technologies, que era uma empresa de Portugal, e hoje em dia ela se chama Mobilium. E aí eu cheguei lá, aí a pessoa perguntou, o que você sabe? Eu falei, eu sei programar XYZ, que era muito básico de faculdade, sei orientação a objeto e mais essas N teorias. Ela falou, tá, então você vai aprender Shell e SQL. E aí eu, tá bom. Basicamente, nesse lugar, o que eu fazia, essa empresa, ela prestava serviço para a Oi, né? Que na época era uma grande operadora. Certo. Então, a Oi, ela ficava ali no Leme, eu demorava, sei lá, 2h30 para chegar no trabalho, porque trânsito do Rio de Janeiro. Já chegava super cansado. E nesse momento eu comecei a aprender SQL para poder lidar com Oracle. E o que eu fazia? Eu estava numa área específica de telecom que se chamava TADIG, que eram uns códigos de roaming, coisa parecida, que você tinha que ver assim, chegou um e-mail da Telmex Jamaica, e aí lá tem os códigos. Faz o select para ver se você acha isso, para ver se o tempo de roaming está batendo no segundo, coisa do tipo. Claramente podia ser um programa. Hoje eu olho para aquilo e falo assim, qualquer profissional mediano com 10 horas terminava o meu trabalho para sempre. O ponto é que era só mais fácil pagar o estagiário, ou no caso, o trainee. Então eu acabei aprendendo bastante sobre SQL, porque eu tinha que fazer umas coisas meio cabulosas com o tempo. Eu acabei aprendendo por tabela Oracle e um pouco de administração de Oracle, porque nesse momento, a gente está falando mais ou menos de 2008, 2009, Oracle mandava em tudo, né? Era o banco que se usava, basicamente. Se é sério, é Oracle, é basicamente isso. E aí eu passei com isso, eu acabei mexendo um pouco de Shell, porque alguém tem que automatizar alguma coisa, né? Nem que seja eu mesmo. Então eu acabei aprendendo um pouco de Shell, não conseguia fazer nada, por exemplo, com orientação a objeto, que no caso era Java. E isso, depois de mais ou menos uns 8 meses, que era muito mais confortável, né? Ter um salário, ter um vale-refeição, umas coisas assim que eu nunca tinha visto antes. Aí eu pensava, não sei se faz sentido ficar fazendo SQL para sempre, porque a continuação disso ou eu vou começar a otimizar banco de dados e acabou sendo alguma coisa parecida com DBA, ou eu vou ser um sysadmin do mais clássico mesmo, que só abre terminal e checa coisas. Eu pensei, eu não quero fazer isso, não foi isso que a parte que eu mais gostei, não foi a coisa que mais me empolgou na faculdade. Mas nem sempre a gente pode fazer escolhas que é o que a gente gosta, né? A gente tenta fazer também o que dá para ser feito. Então, durante esse período que eu ainda estava lá, eu comecei a olhar para outras coisas que podiam acontecer. Só que nesse momento, eu acho que eu divido um medo de todo mundo que começa, que se eu nunca entreguei um programa profissional,
como que eu sei fazer um programa profissional? E aí você fica naquela dicotomia do tipo assim, eu confio, mas eu não fiz. Então, se eu não fiz, eu não sei. Se eu não sei, a pessoa que vai me pagar não confia. Então, como que eu não tenho experiência e vou entrar no lugar que me pede experiência? É estranho. Em algum momento do tempo, durante do meu período de TCC e umas matérias mais avançadas da faculdade, tinha um rapaz que trabalhava lá que ele olhava um pouco da minha performance como aluno, que é bem diferente de uma performance profissional, e pensava, nossa, tem algum potencial aqui. E ele me perguntou, o que você tem feito hoje em dia? Aí eu falava, SQL, uso Shell, etc. Ele falou, mas você não sabe Java? Eu falei, sei isso aqui de Java, né? Aí eu expliquei, ele falou, não, mas é o suficiente, pô. A gente tá falando de um júnior. E aí a gente tem que fazer um recorte temporal, né? O júnior de 2009, 10 era alguém que podia saber o básico ou não saber. Tinha um pouco de, você também aprende enquanto você é júnior. Dependendo da vaga ou da empresa que a gente olha hoje em dia, o júnior tem que ser completamente funcional. Senão ele nem serve. Então, isso muda um pouco. Nesse momento, eu entrei para... Ele me convidou para ir para uma empresa que ele estava, que era uma consultoria da mais ralha possível, assim. Consultoria que no total tinha 5 pessoas. E ela prestava serviço para Alcatel Lucent, que era no teleporto do Rio de Janeiro. Aí foi a minha primeira experiência do tipo, beleza, primeiro dia, tô com aqueles computadores que na época eram super modernos, de Itautec, de, sei lá, 13 polegadas, super pesado. Beleza, Java. Não sei instalar, porque nessa faculdade já estava instalado, eu sei só programar. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, o primeiro projeto que a gente vai fazer, é um projeto que ele é web, que ele usa, aí ele começou a falar algumas sopas de letrinhas, que para hoje deve fazer menos sentido, mas struts, com tiles, que era quem fazia a organização do tiling da tela, né, como ela era dividida, e era feito em Java, e o servidor de aplicação era o Tomcat. Eu falei, tá, de tudo que ele falou, acho que eu só sei o que é Java. E aí, nisso, na faculdade, eu usava ainda NetBeans, que era o que a faculdade usava, porque, se eu não me engano, ela era aberta, né, não tinha que pagar por ela, e nesse lugar eu comecei a usar uma ideia que se chamava Eclipse. E do NetBeans para Eclipse, para mim, eu saí de não enxergar direito para usar óculos, porque foi uma experiência totalmente radical de usar o Eclipse nesse momento, para no futuro descobrir que o Eclipse não é isso tudo. Mas é da fase, né? Aí a pessoa me mostrou um projeto e falou assim, então, a gente já fez esse projeto aqui antes, é um projeto muito parecido com esse, porque tem as mesmas tecnologias, só que a gente vai ter que fazer ele de novo, então, assim, vai pegando as partes, se tiver dúvida vai me chamando. Aí eu olhei para a coisa e falei assim, eu não sei começar, e eu não estou muito confortável para chamar a pessoa a cada 10 minutos. O que eu consigo fazer para sair do outro lado e eu não ficar com a pressão de eu não estou conseguindo e você é o júnior que importuna? E eu tinha um pouco isso na minha cabeça. Aí eu peguei o primeiro projeto dele, que ele me passou por pendrive, aí veio um contexto histórico, não tinha SVN nem Git. Era, me dá o pendrive, põe na tua máquina, altera, copia, bota o pendrive de volta. Só para dar uma pausa para a gente falar aqui do SVN e o Git, né? Para quem não entende, é um controle são sistemas de versionamento, né? De controle de versão de aplicações, o SVN e depois o Git, que é largamente usado na indústria hoje em dia, né? Ou seja, te deram o código, mas não tinha versionamento algum, não tinha nada para você entender a evolução daquela aplicação. Isso, a gente pode pensar também como se fosse... A gente usa o Google Docs e as alterações têm versões. Só que nesse meu dia a dia, é como se todas as alterações que a gente fizesse, explicitamente tivesse que rodar um comando para elas existirem, e não tem nada dado, né, nada automatizado. E aí, dado esse pendrive com um código que teoricamente funciona, eu botei ele no meu Itautec lá, não sei se era um i3, acho que era um Core 2 Duo, alguma coisa parecida com isso. Copiei todos os arquivos e eu pensei, bem, se eu não sei o que está acontecendo aqui, eu sei no mínimo ver se está funcionando. Aí eu comecei a fazer find replace em tudo que eu precisava, pelo nome do outro projeto, pelo nome dos campos e coisa do tipo. No final, eu naveguei e falei, essas telas não existem, comecei a apagar e deixei só o que precisava e funcionou por um motivo pelo mesmo motivo que o GPT funciona, né? Tipo, se você copia tudo, troca os nomes, eventualmente vai fazer a mesma coisa com outros nomes. E aí eu pensei, tá bom, tinha esse login, tinha várias coisas que eu não tinha a menor ideia de como funcionava, sessão. Eu terminei.
Isso mais ou menos num período de 4 horas, assim, tipo, voltando do almoço e tal, aí quando deu umas 5:30 da tarde, eu cheguei pra pessoa e falei assim, eu andei um pouco no projeto, porque eu não sabia nem se aquilo, por exemplo, era progresso, porque eu nunca tinha entregue nada profissionalmente. Aí ela falou, a pessoa falou, deixa eu ver. Aí eu abri, apresentei, e ela pensou assim, mas você já acabou? Eu falei, como assim? Não, mas o que a gente tem que fazer é isso que você tá fazendo. Já acabou, não tem mais nada pra fazer. Terminou. Aí eu fiquei com um vazio do tipo, mas o trabalho é esse? Ela, acabou, você tá feito. Aí tá, mas eu não entendi nada. Ela, então eu entendi como você acabou. Então, é esse o gap do fazer e entender nunca necessariamente estão de mão dadas. Pode ser que você consiga realizar a operação, mas isso não quer dizer que você tenha a menor ideia do que você está fazendo. E isso acaba batendo muito na realidade de hoje em dia, né? Tem muita coisa do vibe coding, eu vou colar no Gemini e botar lá se funcionou, eu entendi. Para mim é análogo ao que eu fiz, só que o meu resultado de prompt, na verdade precisa de um sistema, qual é? Aí ele chegou por um pendrive o resultado. E aí eu alterei e chegou em algum lugar. A partir desse momento, como eu já estava com talvez dias adiantada do que eu deveria fazer para esse ponto de vista de quem me pediu a tarefa, eu consegui pegar esse mesmo tempo agora para poder fazer pequenos projetos e explorar cada coisa em separado, aí eu fui ganhando o conhecimento que eu precisava. Só que até eu poder fazer esse projeto do zero, por exemplo, com ninguém me ajudando e não tendo nada para copiar, isso foi uma coisa que demoraria provavelmente mais de 1 ano, porque até eu entender tudo o que estava acontecendo ali, é radicalmente mais difícil do que copiar, colar e ver funcionar. Total. Esse foi o meu primeiro lugar onde eu trabalhei, acho que vamos chamar assim, com programação e não com tecnologia. E você foi, isso aí foi já foi na Nokia ou foi, não, você falou que era, foi para Nokia. Aham. Legal. E, inclusive, esses sistemas eram implementados em Java, só que eles rodavam em servidores solares, porque era o Spark da Sun. E nessa época a Sun existia, né? E aí, para quem não lembra, a Sun é quem criou o Java, né? A Sun Microsystems. Hoje em dia, a Oracle comprou os direitos da linguagem. É incrível isso, né, cara? E você pensar que uma mega empresa como a Sun não existe, né? Coisas que naquela época você falava, Sun, era incrível, né? O Java também, e é bacana demais você ver essa evolução. E aí você continuou evoluindo como programador Java, né? Eu vi no teu LinkedIn, você fez outros trabalhos, você foi para Grumatech, né? Que é outra empresa também. E você foi eventualmente evoluindo aqui, evoluindo. E como é que olhando aqui o teu LinkedIn, você foi para Ebix, você foi para Loomis, você foi para Rio Card Tecnologia, e eventualmente você chegou eu vejo aqui que você saiu do Rio de Janeiro e foi para Curitiba, né? Você foi para trabalhar para chama Contabilizei, né? Que é o nome da, se eu li corretamente aqui. Como é que foi essa oportunidade? Que a tua carreira começou e você, tipo assim, peguei o código do cara, mudei e consegui fazer funcionar e tá pronto, mas você não necessariamente entendeu, mas você começou a progredir, aprender, entender, e foi evoluindo como desenvolvedor Java até o ponto que chegou uma oportunidade para você ir morar em Curitiba. Eu assumo que isso aconteceu, né? Foi isso que aconteceu? Foi quase isso. Nesse momento que eu comecei a fazer os primeiros programas e estava um pouco mais confortável nessa repetição, né, de fazer mais um cru de novo, eu tive uma mentalidade que era a seguinte: eu preciso aprender isso e eu preciso aprender rápido. E se eu começar a buscar em formatos desestruturados ou só tentativa e erro, talvez não seja um bom pacing. E como eu tinha certeza que nesse momento eu ganhava bem, e aí o bem ainda é muito baixo porque a gente está falando de um júnior, mas comparado com qualquer júnior de outra indústria é muito melhor. A minha tática foi 50% de tudo que eu ganho eu tenho que comprar em curso, desde que eu consiga fazê-los. E aí, nesse momento, eu literalmente gastava metade do meu salário com todos os cursos que tinham da Kaelo na época de Java. Todos. E aí isso fez com que em 1 ano eu tivesse
tranquilamente melhor do que qualquer pleno que eu conhecesse, porque uma coisa é você estar lá e repetir o dia a dia. Outra coisa é você deliberadamente praticar aquilo que você ainda não sabe e tentar entender e ter alguém para buscar e ter estrutura nesse pensamento. Então, quando eu saí dessa empresa e fui para a próxima, quando eu fiz a entrevista, a pessoa que me entrevistou, ela falou assim, mas você não é pleno? Não, eu programo, porque eu pensei, putz, se eu falar que eu sou júnior, como é que isso vai mudar a relação do salário e tal? Eu falava, não, é isso que eu não sei como vocês definem isso. E aí, com um pouco mais de um ano, eu já era pleno por uma questão de quanto eu me debrucei em tentar aprender o mais rápido possível de forma estruturada. E aí, nessa próxima fase de outras empresas, o que eu percebi foi que quanto mais você vai fazendo isso, quanto mais você é jovem, você consegue estudar muito tempo, você consegue se apoiar, e aí eu comecei a ficar um pouco deslumbrado com como assim é possível ganhar essa quantidade de dinheiro, que eu não tô falando que é muito, mas para quem não ganhava nada, eu tava ganhando, eu era milionário na minha cabeça. Claro. E aí, por um período de tempo, eu fiquei mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, é que eu não lembro, é certo, fazendo 2 turnos. Então eu trabalhava, e aí eu perguntava para a empresa, tem projeto que eu posso fazer por fora? E aí eu acabava trabalhando, sei lá, 16 horas por dia, de verdade, não que nem o Elon Musk fala, né? Eu realmente trabalhava 16 horas por dia, só que eu acho que isso foi bom, porque me colocou numa posição de ter praticado muito mais e ganhado muito rápido muito mais, mas ao mesmo tempo me excluiu de vários contextos sociais. Então, tipo assim, a gente tá falando de um jovem de 20 e poucos anos que não tá fazendo coisas, entre aspas, de 20 e poucos anos, que é sair, fazer outras coisas, etc. E eu tava meio que só trabalhando, e que eu meio que eu não recomendo, a não ser que você tenha sentido o mesmo gosto que eu senti de ganhar dinheiro rápido demais. Nesse momento, eu consegui juntar dinheiro tão rápido, que aí eu, por exemplo, essa empresa que você falou, Ebix, ela se chamava WDev na época, que também era uma consultoria, eu teve essa passagem rápida na Loomis, etc. Quando eu cheguei na RioCard, no meu primeiro ano que eu estava lá, eu já tinha juntado dinheiro suficiente que eu consegui comprar um apartamento dos meus pais. Sensacional. Coisa que eu achava impossível de realizar em qualquer aspecto. E eu não consegui, eu não sei se isso é estranho de falar ou não, mas eu não consegui nem achar duvidável fazer isso, porque pareceu tão óbvio, depois de tanto tempo sendo conduzido, criado, ou então sido aleatoriamente colocado nessa indústria, mas toda essa coisa de eu tinha um suporte que estava lá, independente de quão instável ou estável ele podia ser, que eu não vi sentido em, por exemplo, ter pais que já estavam em idade idosa pagando aluguel. Para mim, não fazia sentido nenhum. Para outras pessoas, talvez a pergunta seja, tá, mas aí você tem sua vida, então você gastou o dinheiro todo e agora você não tem nada? Tipo, eu já não tinha nada, então meio que quebrando o protocolo, foda-se, sabe? Tipo, eu já não tinha nada, agora pelo menos eu sei que quem cuidou de mim tem algo e eles vão dormir e não ter preocupação com o teto. Dali para frente, como eu tinha feito isso, para mim, eu continuei estudando bastante, mas num ritmo um pouco diferente, porque eu me identificava como uma pessoa de Java. Eu tinha essa identidade muito... eu programo em Java, Java é a melhor coisa que inventaram. E eu comecei a me aprofundar em coisas até desnecessárias, do tipo assim, não desnecessárias, acho que esse não é o termo correto, mas que não ia ter reflexo direto no dia a dia do trabalho, que é como funciona a JVM, como ler bytecode. Eu cheguei em algum momento específico da carreira que se tu me desse bytecode, eu te falava o que estava acontecendo. Porque eu achava que eu precisava me proteger de tudo que tinha que... Eu tinha que saber tudo. Porque isso ia me dar segurança e empregabilidade, coisa desse tipo. Não é tão verdade assim, mas é bom estar confortável com a coisa. Então, tem 2 coisas esquisitas que eu fiz antes de sair da RioCard, que é, eu lia bytecode e eu fazia conta em Excel de cabeça. 2 coisas que eu não faço mais e eu não quero fazer mais. Tipo assim, se eu puder escolher, eu não quero fazer isso de novo. E a conta em Hexa é porque a gente mexia com o cartão, né? Então, as APDU só mandava código em Hexa, e a APDU é o protocolo de como fala com o cartão de bilhetagem eletrônica. Legal, legal. E aí, o ponto sobre chegar em Curitiba, na verdade, quando eu estava numa empresa que chama M4U, que também é sobre telecom, que eles faziam, eu conheci a minha companheira no Rio de Janeiro. E só que ela trabalhava na Petrobras, como concursada. Só que desde que ela entrou na Petrobras, ela tinha pedido transferência para voltar para a cidade dela, que era Curitiba. Só que durante isso de conhecer ela, no primeiro ano que a gente estava
se conhecendo e começando a estar junto, porque nunca tem um recorte, né? Agora vocês estão juntos, vai sendo um degradê. Ela conseguiu a transferência. E aí eu passei a visitar a cidade, inclusive visitar ela e começar a conhecer. E aí eu tive um choque, que eu vou chamar de, talvez, cultural, do tipo, tudo no Rio funciona do jeito carioca, e aí eu não vou falar se é bom ou ruim, mas tem um jeito muito específico de ser. Quando eu saí daquele ecossistema, eu vi, mas peraí, é possível de não ser desse jeito? Então quer dizer que eu posso andar com o celular na rua? Eu não vou, tipo, do nada perder o celular? E aí essas coisas foram pesando, e em algum momento eu passei a morar aqui, mas eu cheguei a trabalhar um tempo remoto para a empresa que eu era do Rio de Janeiro, porque essa possibilidade existia, e aí em algum momento eu pensei, essa dinâmica, de vez em quando tem que ficar pegando voo, e ainda tinha uma regra na empresa que eu tinha que ir pelo menos uma vez por semana ainda. Só como era possível fazer, e eu não vou falar com suicídio financeiro isso eu fiz isso morando aqui um ano inteiro. Então, em um ano eu cheguei a pegar 100 voos. Eu já era, tipo, a pedra mais rara da Azul que você pode imaginar daquelas nomenclaturas. Cara, é esquisito pensar que eu já peguei 100 voos no ano. E dentro dessa dinâmica eu passei a morar na cidade. Então a cidade é uma cidade mais fria, que para mim, particularmente, eu prefiro do que passar um calor, tipo, acima de, sei lá, 35 graus. E aí eu tentei me conectar com o ecossistema de tecnologia da cidade. Foi quando eu procurei algumas empresas, mas de todas que eu procurei, a que me respondeu mais rápido e o processo seletivo andou mais rápido foi a Contabilizei. Legal, ok. E é bacana ouvir você, voltando aqui ainda um pouco lá para a faculdade da cidade, né? Que você falou para mim que você lia tudo que era livro e aquilo te preparou para estar à frente do que era ensinado, né? Então você chegava basicamente, você não chegava nas aulas para ser ensinado, você chegava lá, eu tenho uma dúvida, eu li esse troço aqui já há 3 meses atrás, eu cheguei aqui, olha, isso aqui funciona assim mesmo, é isso que eu entendi, tá certo? Muito obrigado, bom dia, tchau. Né? De uma certa forma, com os cursos da que você falou que você comprava da Kaelon, você usou a mesma estratégia, né? E aquilo te colocou à frente porque você começou a entender um monte de coisa muito mais cedo do que você deveria ter. Você está sempre se expondo e você tem investido 50% do que você ganhava no teu estudo, em cursos, né? Te colocou à frente de todo mundo, né? Mas eu estava olhando aqui, estava curioso que, eventualmente, você trabalhou um pouco com Kotlin, né? Que acho que está aqui foi a transição natural, por exemplo, do Java para o Kotlin. Mas eu vi aqui que, em algum momento, apareceu o Kubernetes, apareceu o GCP, né? O Google Cloud Platform. E como é que essas coisas apareceram na tua tudo apareceu lá na Contabilizei? Foi lá que pintou essa oportunidade para trabalhar com mais, tipo, não sei se é DevOps ou pintou nessa fase da vida aqui? Na verdade foi um ano antes, foi quando eu saí da Rio Card para a M4U, tomara que ela se chame M4U ainda, não sei. Mas era de um grupo ali da Bmob e tal, eu não lembro mais quem está nesse grupo, mas se chamava M4U, tomara que ainda seja. Quando eu saí da Rio Card para a M4U, enquanto eu ainda estava na Rio Card, eu era uma pessoa que tinha começado a me envolver com comunidade como uma pessoa que é a audiência, e não uma pessoa que fala ou está trazendo uma opinião específica. Eu queria ouvir, queria me conectar com as pessoas que também estavam se expondo a conversar com outros. Nesse meio tempo, o Martin Fowler, acho que era uma estrela do norte para muita coisa, né? Ele tinha um livro de refactoring, ele falava de arquitetura, ele tinha um catálogo gigantesco no site pessoal dele sobre coisas, e tinha 2 coisas que estavam relativamente pulsante nesse momento, que era NoSQL, como a salvação de todos os problemas, e a segunda salvação de todos os problemas, que agora nunca mais vai dar errado, que é a arquitetura de microserviços. As 2 estavam aparecendo como coisas emergentes. Olha, talvez se fizer isso vai resolver todos os problemas do mundo. Aí eu pensava, bem, se vai resolver todos os problemas do mundo, então deixa eu entender o que é isso. E aí eu comecei a participar de comunidades que estavam começando a discutir o assunto. Eu sabia que não existia contexto algum para isso ser usado na Rio Card, porque lá tinha uma pluralidade tinha sistema embarcado, cartão, Java, COBOL, tinha tudo menos sistemas que têm essa distribuição que o microserviço diz que resolve. Nisso, eu estava preparado para isso, e aí eu comecei a ficar um pouco querendo
um lugar que queria resolver esse tipo de problema para associar o problema que existe, não eu inventando, aplicando solução no problema que não existe, né, que hoje em dia ainda é muito comum, e conversando com uma dessas pessoas de comunidade, ela comentou que existia um desafio de migrar um legado de 10 anos atrás, que era um monolito Java, que era basicamente o backbone que fazia recarga de pré-pagos, para uma arquitetura nova, que segundo o que se traduz hoje para um VP de engenharia, que o nome na época devia ser, sei lá, chefe, era esse o futuro. Vamos levar para microserviços e viveu-se da promessa. Nesse momento, eu fui para lá pensando, beleza, então eu já li um pouco sobre, eu acho que eu consigo ajudar esse time a ir mais longe sobre esse assunto. Ledo engano, porque eu fui mais uma das pessoas que fez a primeira onda errada de fazer microserviços. Confundia serviço com camada, fazia uma divisão que não fazia sentido. Depois dos primeiros 4 meses de projeto e bastante erro e leitura adicional, o time, de forma mais coesa, entendeu o que a gente estava tentando chegar e foi chegando mais longe. Aí que entra o problema. Quando a gente olha para traduzir um legado gigante e manter ele funcionando, né? Porque não é tipo, fechem as escotilhas e 100% vai para um teu serviço que você não sabe nem se funciona direito ainda. Manter um legado, mas começar uma arquitetura nova já era difícil o suficiente. E é aqui, só para não esquecer, uma leitura que foi o divisor de águas, inclusive não nesse problema, mas na minha carreira inteira, foi um livro do Michael Feathers que se chama Working Effectively with Legacy Code. Esse livro fez muita, mas gigantesca diferença para mim. Nesse momento, eu já tinha um cargo que se chamava sênior. Quando eu terminei de ler esse livro, eu falava, eu não era sênior. Porque ele clareou muito a ideia de revelar a intenção no código, o que será que você está tentando fazer, quais são os motivos para alterar código. Mas para não entrar no livro, eu tive que ter essa experiência de um sistema que é relativamente crítico e ter sido que mantido, como ele convive com um sistema novo numa arquitetura que ela não tem o que ler sobre, porque ninguém está usando, então não tem o que discutir, e aí desce um raio do CTO falando assim, fomos comprados pela Cielo. E a Cielo falou para eu colocar tudo na cloud. Tá bom. Então, de uma hora para outra, em vez de ter, por exemplo, um data center lá na Equinix alugado, que toma esse IP aqui, você está autorizado a fazer SSH e acabou, de uma hora para outra agora tem o console da AWS para ser usado. O que é ligeiramente assustador, porque, e aí, como é que usa? E vai ficar caro demais? Estamos fazendo besteira assim ou não? E agora vem a cereja, porque não só a gente está tentando pegar um serviço monolítico legado em JBoss 4, ou um monte de microserviço tentando fazer o melhor possível, levar isso tudo para a nuvem, a gente começou a usar o Docker. Então, se já não bastasse os desafios, eu e um amigo meu que ele tem o mesmo viés de se a coisa é tecnológica, é possível entender, é possível dominá-la e é possível ter segurança sobre ela, que ele se chama Rafael Oliveira. Hoje em dia, se eu não me engano, ele é diretor da Flash. Eu adoro ele. E ele era uma dupla perfeita para mim, porque ele sabia muito mais do que eu sobre tecnologia de forma geral, de ciência da computação, só que eu era uma pessoa, entre muitas aspas, muito mais de mercado, de pegar e fazer, e aquela coisa meio geração Basecamp, né, que via os livros lá do Jason Fried, etc., tipo Getting Real, Rework, eu era muito drivado a qual o resultado que tem que ser trazido para cá. E ele tinha as travas de o que você está falando nem existe. Então, a gente fez uma amálgama ali e a gente fez uma coisa que era muito parecida com o Kubernetes. Porque a gente começou a orquestrar o Docker Compose com um monte de coisa em volta para ter quase, de forma ingênua, óbvio, as mesmas garantias. Então a gente tinha hot deploy, a gente tinha todas as features básicas que você pode imaginar, controle de tráfego, etc., tudo escrito na mão e baseado em Docker Compose. Só que a gente falava com outras empresas, e eu lembro que a gente tinha falado, por exemplo, com não sei se foi a Pagame, mas eu acho que foi, a gente perguntou, e aí, como é que vocês estão fazendo com Docker? Eles, não, a gente não usa em produção, não. A gente só usa em homologação, porque a gente não sabe como funciona. Isso a gente usando há 2 meses em produção. E aí, essa discussão de, já era DevOps? Era porque era o sentido original da palavra, né? Tinha pessoas de infra, tinha pessoas de dev, a gente sentava junto e pensava como a gente vai solucionar algo, e aí essa palavra ela foi cooptada para virar, bem, é o time de programadores, é o time de infra, e DevOps é o nome agora
eu sou infra, agora me chama de DevOps, por favor. E aí, cortando para 2024, agora me chama de plataforma, mas no fim do dia é o time de infraestrutura. Isso não quer dizer que é isso, mas é o que se torna. Sensacional. E aí sim, tinha esse quê de DevOps, tinha esse quê de uma hora para outra. O meu problema, ele não acaba quando o push acontece ou quando uma coisa está em um formato específico de artefato. A feature, ela só está entregue a partir do momento que ela gera métricas em produção adequadas. Isso muda muito o jeito de enxergar software, né? Porque enquanto você ainda é ou menos experiente, ou não tem que lidar com coisas fora do desenvolvimento, muito provavelmente você entende que o seu trabalho acaba quando a feature passa nos testes do CI. Dali para frente é alguém que toma conta, é um ser metafórico. E a pergunta foi, como que eu cheguei na Contabilizei? Porque eu tinha conseguido, com algum sucesso, ter migrado esse sistema de 10 anos atrás, monolítico, que lida com SMS. E aí eu pensei, eu não sei se eu sei fazer isso de novo. E aí eu queria me botar à prova. E de todas as empresas que eu conversei, a Contabilidade tinha um desafio muito específico. Ela tinha um monolito e ela falou, a gente precisa chegar aqui. Aí eu pensei, bem, eu já fiz isso antes. Então, será que eu sei fazer isso de novo? Então, a minha ida para lá foi justamente para eu testar as minhas habilidades, para eu ser confiante de falar, eu sei fazer isso. E não, tipo, aconteceu. Cara, eu tô pensando aqui no teu curso de música, né? E imagina como é que a vida teria sido diferente se você tivesse ido pela carreira da música, entendeu? Uhum. Já pensou para avaliar? Parou já para avaliar, pensar nisso? Eu já pensei várias vezes. Né? Aqui a sua mãe não tivesse ouvido aquela propaganda que ela ouviu, né? Aquele universo paralelo, que tudo isso que você está descrevendo para mim não teria existido, né? Você teria possivelmente seguido uma carreira na música e sabe lá onde a vida teria levado você. De repente, lá na frente, novamente, alguma coisa aconteceria para te levar de novo. Você fez abriu um branch enorme, essa propaganda que a sua mãe ouviu, abriu um branch enorme na sua vida, né, cara? E é incrível também. E, cara, e você, além de todo o trabalho, a experiência que você está descrevendo para mim, você trabalha também, você participa de revisões de livros, e conta um pouquinho para a gente essa parte da tua vida. Ainda nessa empresa, na M4U, tinha um rapaz que trabalhava lá, que acho que ele era um pouco mais velho do que eu. Eu não lembro o primeiro nome dele, porque todo mundo chamava ele só pelo sobrenome. Então eu vou citar ele só pelo sobrenome, e é bom que ele fique anônimo também. Ele era o Vilela da plataforma. E aí alguém falou assim, pô, o Vilela, ele revisa livros técnicos. Eu pensava, caraca, para você revisar, então, pô, tu tem que saber no mínimo igual ou um pouco mais do que tá escrito, a ponto de você poder fazer uma crítica. Eu pensava, meu Deus do céu. E eu pensando que eu fazia coisa séria, a pessoa tá revisando a coisa que alguém vai usar para estudar e para conhecer. Eu pensava, nossa, muito diferente. Em algum momento do tempo, um pouco mais para frente, mais ou menos em 2018, eu vi no site da editora Manning, escrito lá no finalzinho, no rodapé, sobre revisão técnica. Eu pensei, será que eles só vão explicar? O que tem lá? Eu cliquei. Aí tava falando, tem um processo aqui, você pode se inscrever, etc. A gente pode falar com você, ver o que você quer fazer e beleza. Aí eu segui esse processo e eu descobri que fazer revisão técnica tem um quê de você saber o suficiente sobre o assunto que vai ser dito, senão faz pouco ou nenhum sentido você tentar revisar a coisa, mas também tem um quê de você querer. E o querer, nesse momento, ele fala mais alto do que necessariamente o que você sabe, porque vão ter livros de qualquer assunto. E você não vai saber todos eles. Então, não é porque você revisa livro técnico, você revisa todos. E, normalmente, você se categoriza o que você conhece, qual é o subtema, quanto você conhece daquele subtema. E aí, no momento de distribuição desse tipo de tarefas, você passa a poder revisar alguns livros. E aí, eu vi aquilo como uma oportunidade de lidar com, primeiro, esse processo de, nossa, vou participar de algo que vai ajudar as pessoas a aprender e, de alguma forma, eu vou poder ler vários livros. E eu tirava isso como alguma vantagem. E aí eu passei a ler muitos livros porque eu precisava ler para poder revisar. E aí eu usava isso como uma dupla face da coisa, tipo, ao mesmo tempo eu estou ganhando conhecimento de como faz essa revisão, e essas revisões, por acaso, todos os livros são em inglês, porque é uma editora que não é do Brasil, e aí eu comecei a conviver com essa realidade, né, de ter que
usar o inglês no dia a dia, eventualmente para uma reunião, com certeza para esses textos, com certeza para fazer essas revisões. Passei a ler coisas que eu talvez não fosse ler, se eu fosse ler só o que eu estava curioso, e expandi um pouco o leque. E aí eu continuei por bastante tempo. Eu não lembro por quanto tempo eu fiquei fazendo com a Manning, mas foi com certeza mais de 2 anos. E logo em seguida, em outro momento do tempo, eu também comecei a fazer as revisões para uma editora que se chama Pact, mas isso já aconteceu ao mesmo tempo, né, de forma simultânea, quando eu comecei a fazer o meu primeiro livro, depois de um pouco mais de experiência. Mas a coisa de revisar foi a minha curiosidade genuína de, bem, se esse livro ainda vai sair, então eu estou aprendendo talvez algo que está acabando de cruzar a fronteira do mainstream. Cara, você é o que a gente chama de estudante serial, né? Eu não conheço você, eu estou conhecendo você hoje, mas para mim é bastante claro que você é o cara que você termina o primeiro livro aqui e você começa o outro livro amanhã. Aí você termina aquele livro, você vai pegar outro livro que você tem aquela curiosidade constante, né? Você precisa estar absorvendo alguma coisa e isso te leva à frente, te coloca à frente. Isso é muito, muito bacana, é muito interessante de ver, né? Vamos falar daqui a pouco um pouquinho do livro, você escreveu o livro e tal. Mas como é que você chegou na Estônia? Como é que a Estônia apareceu como é que a pedra, né? A Estônia apareceu na tua vida? E por incrível que pareça, eles não estão na idade da pedra, é só o nome mesmo. A Estônia, ela aparece num momento de 2 necessidades específicas, talvez, da Estônia comigo. Uma delas é o conhecimento em Go, porque desde mais ou menos 2018 para 2019 eu comecei a me interessar por alguns motivos, a gente daqui a pouco pode falar deles, se for o caso, e também porque desde que eu estava nesse projeto que envolvia a tríplice coroa do perigo, que é monolito, cloud e Docker, eu estava numa posição de tech lead. Então, 2 coisas que eu precisei fazer foi começar a lidar com problemas que fogem do meu controle, porque uma vez entendendo a posição de liderança, você não consegue fazer tudo, né? E se você consegue, provavelmente, sei lá, se precisar de um líder ali. Então, de uma hora para outra, você tem que lidar com estabelecer confiança, delegação, um novo set de skills que pouco tem a ver com o skill hardcore técnico, só que se você não tiver, tanto faz quão profundamente você entende as coisas, porque o resultado ele não vai acontecer, né? Existe uma orquestração ali de pessoas, projetos, tecnologia. Então, essa minha guinada sobre me interessar sobre liderança de forma geral, que se conecta com o ponto que você trouxe que a gente está chamando de estudante serial, eu comecei a ler esses assuntos com mais seriedade. Porque na minha cabeça, eu estava vivendo o fim da história já. E o que eu quero dizer com isso? Bem, se eu já fiz os monolitos, se eu já fiz os microserviços, se eu já sei Java, se eu já sei basicamente tudo que tem dentro lá do Spring Framework, eu só vou repetir isso para sempre, porque eu não vou ficar mais sênior em Java, porque é meio que a mesma coisa de novo. O máximo que estava fazendo um dente ali na diferença era talvez a stack da Netflix, que eles estavam refazendo um monte de coisa sobre microserviço, observabilidade. Mas não era nada que em 3 meses eu também já não soubesse e ia voltar para a mesmice de, qual é o próximo projeto para fazer a mesma coisa de novo. Então, eu vi um espaço muito grande para eu aprender um novo set de habilidades, que era essa coisa inteira da liderança técnica. Então, eu cheguei na Estônia com um pouco de Go como bagagem, de ter feito projetos com eles, e eles já usavam e precisavam de pessoas mais experientes, né, e não só pessoas começando na linguagem, ao mesmo tempo que eu também já estava numa posição de liderança. Então, juntou um pouco dessa dupla qualidade, e aí isso foi uma das coisas que me levou até lá. Mas eu fui para a Stone, que é uma fintech, saindo de uma empresa que fazia jogos, que é a Wildlife Studios. Que é diferente, né? O Wildlife Studio, eu acho que eu entrevistei alguém de lá, para o podcast. Faz algum tempo. É bem possível. Acho que entrevistei, sempre preciso olhar aqui na referência, mas clicou alguma coisa da Wildlife. E você já está na Stone lá há quase 2 anos, né? Você está como Senior Staff Engineer, que é o que você faz agora, que você falou na tua apresentação inicial aqui, assim que a gente começou o papo, né? Sim. E conta pra gente agora que a gente passou por esse
esse caminhão de experiências que você adquiriu desde que você pensou que você fosse ser músico na vida, né? Mas conta pra gente o que um Senior Staff Engineer faz. Eu cheguei na Stone por volta de 2022. Então, agora eu tô trilhando o 4º ano na empresa, né? Eu já fiz 3 anos lá. E aí, nos últimos 2, como você falou, eu tô nesse cargo específico. Bem, o que faz um Senior Staff Engineer na Stone? Isso vai variar um pouco em qual org, ou dependendo se a gente quiser falar com nomes mais simplistas, em qual... Tem gente que chama de BU, tem gente que chama de departamento, mas vamos pensar num cluster de muitos times que têm o mesmo objetivo central. Então, por exemplo, tem áreas como banking, adquirência, as plataformas de infraestrutura, e eu não vou falar muitos nomes porque eu não sei se isso é muito revelador ou não, mas imagine que tem grandes grupos de áreas, e quando a gente pensa, por exemplo, no Staff Engineer, que é um cargo na hierarquia que ele está anterior ao meu, e eu fui desse cargo também, a gente pode ler ele como uma pessoa que ainda é um contribuidor individual, né, falando no termo mais específico, que ele não é responsável por um time, não é responsável por uma gestão direta, mas ele é responsável por influenciar a engenharia por um caminho específico, e esse caminho se conecta com algum objetivo da empresa. Claro que a sua experiência e o que você já coletou vai influenciar bastante em como você vai chegar nesse lugar, né? Porque nesses cargos em diante, não é esperado, por exemplo, que alguém te fale o que você tem que fazer. Essa autonomia de eu olho a coisa, eu faço essa primeira avaliação, né, um assessment geral, e penso, bem, isso aqui talvez seja mais crítico que isso, mas se isso não foi feito agora, isso pode travar um projeto do futuro, ou isso aqui é perigoso, ou tem risco, ou o time talvez não tenha, do ponto de vista de educação com tecnologia, algumas coisas, então tem que chegar mais próximo e ensinar. Então, essa avaliação geral e essa, talvez, correção de coisas que não estão tão bem, ou de desvios, e essa melhoria contínua, eu entendo que é o papel dessa liderança que não tem gestão direta sobre ninguém, mas influencia em engenharia. Quando a gente pensa no senior staff, é muito mais comum que ele faça praticamente o mesmo trabalho, mas num escopo maior. E quando eu penso no escopo maior, eu vou fazer uma aproximação, porque normalmente ela não vai funcionar sempre. Imagine que um staff engineer ele está entre um time de complexidade alta de tecnologia a 3 a 4 times de complexidade talvez média ou trivial. Então ele está ali naquele cluster que hoje em dia com a moda a gente fala que é uma tribo, por exemplo, de squads. Então é muito mais comum esse senior staff engineer ele tá numa posição que engloba múltiplas tribos ou esse conjunto de múltiplas tribos que comumente é chamado de organização. Então, não é incomum o Senior Staff Engineer ele estar responsável por uma organização. E aí, isso claramente vai ter desdobramentos na realidade, né? Porque todo mundo trabalha 8 horas por dia, espera-se, nos 5 dias, entendendo uma jornada CLT no Brasil. Então, se você tem as mesmas horas e agora você tem de uma hora para outra 20 times, isso muda muito a dinâmica do dia a dia, como você organiza tempo, como que você projeta a sua própria produtividade, o que vale a pena fazer, o que é arriscado demais colocar tempo. Então, não é só sobre quão mais técnico você fica, isso pode acontecer, eu vou chamar de eventualmente, porque não necessariamente você precisa ficar mais técnico para continuar subindo nessa ladder, porque você já é técnico, agora você é mais habilidoso com liderança, não necessariamente você está se aprofundando mais, mas por acaso existe o caso dos senior staffs que estão indo mais profundamente, porque o domínio é muito complexo, então essa especialidade se reverte num nome. Mas Perfeito. No meu caso específico, ele aumenta essa alçada de influência e responsabilidade sobre a qualidade ou essa cultura de engenharia que está posta nesse grupo de times. E o impacto que você vai ter nesses times também, né? Sim, é o impacto gerado nessa organização, né? Tipo, o que é possível fazer e o que a gente tira disso. Total. Cara, olhando aqui a tua experiência, você trabalha com um monte de coisa interessante em empresas de ponta e acumulou uma experiência brutal na tua vida e vai continuar acumulando. Tem alguma coisa na área de tecnologia em geral, que seja que você não tenha atuado ainda, que você gostaria de, quem sabe, atuar algum dia? Eu já pensei nisso algumas vezes. Eu acho que a área que eu estou mais próximo, eu vou chamar de back-end, porque eu acho que engloba várias coisas,
ela é vasta o suficiente. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quando eu penso em engenharia de dados, teoricamente eu conseguiria chamar isso de back-end, só que ela é muito voltada a um set de desafios específicos. Então, eu já me imaginei, por exemplo, me projetando mais para engenharia de dados, não a ciência de dados, porque não que eu não goste, mas a gente tem preferências, né? Então, entre falar de probabilidade o dia inteiro, K-means, essas coisas, eu prefiro falar de o que tem que ser montado para essas pessoas trabalharem. Então, eu acho esse tipo de trabalho interessante. Eu também acho interessante o trabalho de infraestrutura como um todo, pensando em plataforma no conceito original, né, e não o time de sysadmin que se chama plataforma. Então, no conceito original de plataformas, que é como que eu entrego a experiência que faz mais rápido ou com melhor developer experience lidar com a infraestrutura. Eu acho que esse trabalho é um trabalho que me deixa muito empolgado de fazer, porque hoje em dia, por uma questão de me interessar mais com o baixo nível e fazer tipo um caminho reverso, depois de ter ido muito alto e tudo é resultado, tudo é feature, hoje em dia eu estou muito mais ligado nos detalhes e ficar mexendo em coisas que talvez quebrem o computador só para ver o que acontece, quase que voltando nos meus anos de mudar o ponto BAT no Windows 3.11, hoje em dia eu prefiro estar mais perto da máquina, se é que eu posso dizer assim, entender fundamentalmente o que está acontecendo e estar nesse tipo de problemas que são, vou chamar de problemas só de engenharia, mas não de engenharia de software, sabe? Tipo, isso aqui é um problema técnico que precisa ser resolvido, mas é muito difícil falar como isso diretamente influencia a experiência de um cliente da empresa. Ele influencia indiretamente, né? Tem formas de identificar, mas esse é o tipo de coisa que eu gostaria de me envolver mais com o tempo para sair um pouco da repetição de faz serviço no Kubernetes que tem padrões de resiliência, aí você tem todo aquele espectro de system design que é aplicado, que de uma hora para outra, quando você pensa em cenários enterprise, meio que ele vai se tornar repetitivo com o tempo. Mesmo que ele tenha 20 formas, a gente vai vivendo e 10 anos depois as 20 formas são só as 20 formas. E você olhando para o passado, você teria feito alguma coisa diferente? Várias. Eu acho que durante a faculdade eu aproveitei muito pouco meus professores. Eu poderia ter realmente aprendido várias coisas que hoje eu estou aprendendo com a minha calma durante a faculdade e ter tido uma base diferente que talvez norteasse minha carreira para lugares diferentes também. Então, eu acho que é muito difícil dizer que eu não gostei de ter jogado muito Tibia, porque senão não tinha feito, mas pensando em trocar isso, e não por arrependimento, só trocar para ver o que acontece, eu acho que eu não teria colocado tanta energia numa coisa que é muito efêmera, e teria colocado mais energia em entender o que estava acontecendo na faculdade de forma melhor. Perfeito. Apesar de eu achar que eu estudei o suficiente, em comparação com todo mundo que só tomava cerveja e jogava sinuca, isso dentro da faculdade ainda, eu acho que eu me aprofundaria mais em entender as matérias, para ter domínio, né, do que estava acontecendo. Eu acho que quando eu penso em trabalho, em algum momento do tempo eu fiquei muito, vou chamar de conformado com essa coisa de, agora é o fim da história, eu já sei Java, já sei os frameworks, é só continuar entregando, porque aí cai nos jargão de quem não gosta de estudar, e eu não sei se isso é um ataque direto ou não é, mas é que tem muita gente que cai e fala assim, não, mas o que importa é entregar feature. Não, mas aprender esses negócios novos aí não precisa não, porque tecnologia é só uma ferramenta. E aí começa a repetir as coisas que elas fazem sentido, mas elas fazem sentido dentro de um contexto e não como verdade absoluta, né, como verdade universal. Então, em algum momento eu entrei nessa coisa de fim da história do tipo, eu já sei tudo que eu preciso saber, então não preciso mais aprender, e eu passei alguns anos sem estar coletando mais feedback para minha própria carreira ou expandindo ela para outros lugares ou realmente estudando. Eu passei normalmente, dentro desses anos, uns 3 ou 4 sem ir muito mais longe, só preocupado com as próximas features ou só fazendo, de certa forma, impacto, mas o impacto ele é bom para a empresa, mas o impacto é bom para mim, pensando em carreira, e aí eu sempre faço essa divisão. Existe a sua carreira e existe o que você está fazendo na empresa. Elas podem ter ali uma interseção, mas não necessariamente. Então, hoje eu olho muito para o que eu gostaria que minha carreira continuasse evoluindo e tento me apoiar na empresa para que ela me ajude a isso acontecer.
Mas, claro, eu posso fazer isso hoje porque já é dada a experiência, eu já passei pelas coisas, já consolidei conhecimentos específicos. Não seria possível fazer isso no início da carreira. Então, o que eu trocaria talvez fosse não ter feito essa pausa do tipo, eu já sei tudo. E eu vejo isso acontecendo o tempo todo, com várias pessoas. E não é que não é intencional com certeza é, mas eu acho que as pessoas não fazem pensando que elas estão fazendo alguma coisa ruim, elas só estão, às vezes, cansadas, sei lá, já estão há 8 anos trabalhando e pensam, já dominei aqui a minha stack, então tá tudo bem. Essa área eu sempre acho engraçado quando alguém me fala que conhece tudo. Que é um absurdo de quantidade de conhecimento que você pode adquirir, evoluir, né? E por falar nisso, uma das coisas que eu estava falando com você antes da gente começar a gravar sobre o nosso grupo lá com 4.000 pessoas e as perguntas mais diversas, né? As dicas, as dúvidas mais diversas. A AI vai me dominar, vai terminar com o trabalho que a gente faz. O que você falaria para as pessoas que estão começando e quem sabe estão naquela fase que você estava lá, que a pessoa falou, a mãe da pessoa falou, vai fazer informática aqui, e a pessoa não sabe se é para ela, não é? E o que você recomendaria para essas pessoas que estão começando ou tentando analisar e ver se tecnologia, se computação, se programação é algo para elas ou não é? Para mim tem duas formas de olhar para isso. A primeira é a janela de oportunidade. E o que eu quero dizer com isso? Nessa primeira, a gente tem que lembrar que tecnologia pagava bem no passado. Hoje, ela paga melhor. Então, às vezes a tecnologia, por mais que ela tenha dificuldade, a gente já fala de quão difícil é entrar e conseguir os primeiros passos, se você entrar, você talvez tenha uma das poucas oportunidades geracionais que você tem de mudar um pouco a realidade de uma família que não é, por exemplo, de classe média. Então, assim, entrar em tecnologia é a diferença de você não precisar mais se preocupar com o básico. Você não vai mais precisar, e claro, não estou falando que um júnior vai acontecer isso, mas qualquer sênior de uma empresa ruim não precisa fazer conta para comprar coisa no mercado. Ele consegue pegar as coisas no carrinho e pagar. Isso não é realidade para a gigantesca maioria do Brasil, e talvez do mundo, né, dependendo de onde a gente está olhando. Então, é uma oportunidade. Quando a gente olha para o Enem e o interesse, em várias faculdades do Brasil, ciência da computação passou medicina. Então, não é uma relação de tipo, nossa, as pessoas estão apaixonadas por chip, elas são hacker. Não, é uma troca direta de qual é a remuneração que aquilo dá. Exato. Inclusive, provavelmente, alguém que antes que tentava ser médico, falou, não, peraí, pô, mas isso aqui paga mais e ainda fico remoto. Então tem essa qualidade final do tipo, nem todo mundo, mas muitas pessoas conseguem trabalhar de casa, e isso tem efeitos em cadeia do tipo, ver os filhos crescer, ter uma rotina que se adapta às suas necessidades, que podem ser especiais ou não tão especiais assim, te coloca numa posição muito mais confortável do que estar relegado à realidade que é talvez só entregar comida ou alugar carro para fazer Uber. As duas coisas, eu acho que elas são tão dignas iguais, tipo, tá na tecnologia e tá fazendo, porque os dois são trabalhos, tá tentando viver. Mas o esforço é diferente, né? Tipo, um é trabalho, tipo, você tem que gastar muitas horas, você vai ficar cansado, etc. O outro é você aprender uma coisa que você não sabe nem o que é. E aí a gente entra no quão difícil é entrar na carreira, nesse tipo de carreira. E aí a gente pode conectar com a AI já. Quando eu penso em entrar em tecnologia hoje, eu acho mais difícil quando eu comecei. Por um motivo que eu acho que ele é simples de entender. Eu sabia meio que Java, orientação objeto de forma teórica, SQL. Então, assim, o que eu conseguia fazer? O que hoje em dia é tutorial. Não é algo que se entrega em produção. Quando a gente pensa nos júniors de hoje, eles têm que saber SQL, Git, tem que já ter alguma coisa no GitHub, não que isso seja uma necessidade, mas é uma expectativa abstrata que todo mundo olha. Aí ela tem que saber uma linguagem de programação, ela já tem que saber fazer um código meio que sozinho, e aí você espera que essa pessoa que acabou de começar tenha 16 siglas, que são coisas que ela tem que dominar, só que não deu tempo dela dominar. Então, os poucos que conseguem reproduzir, que era aquela coisa que eu fiz no início, sem titubear muito, em 3 anos se tornam sênior. E eu não consigo culpar elas, porque entre ganhar 2 mil e 20 mil, eu prefiro ganhar 20 mil.
Ah, mas aí a pessoa não sabe networking, ela não sabe como funciona o HTTP. Beleza, então você vai parar para estudar e não ganhar? Então tem uma balança que ela tem que ser colocada em perspectiva, que é as pessoas têm que se sustentar, mas mais que isso, elas têm que ter segurança para viver. Entre ela ser especialista React developer e talvez não saber nem como JavaScript funciona, versus dominar FPGA e ser o hacker da faculdade e saber fazer um SEO do zero, debugar o kernel e ganhar R$1.500, eu acho que a escolha está dada, porque as pessoas não podem ter essa escolha naturalmente, a não ser que tenha uma família que suporte e tenha uma outra base por fora. Então, assim, eu acho que as pessoas vão conseguir entrar, porque ao mesmo tempo que é mais difícil a quantidade de coisas que você vai ter que aprender, a quantidade de materiais, pessoas que estão disponíveis para ajudar, aumentou de forma absurda. Eu mal tinha o Google para buscar, eu só tinha um livro para ler. Em algum momento do tempo começou a ter o Google, em algum momento teve Stack Overflow, agora você pergunta para AI. As ajudas vão mudando e vão ficando um pouquinho mais fáceis. Mas eu acho que antes, se tu tivesse um erro e não tivesse escrito no livro, meu Deus do céu, é postar num fórum e rezar para alguém daqui a 2 dias falar sobre. Exato. Hoje você tem um dinamismo maior. Então, para as pessoas que são um pouco mais desenroladas, nunca foi tão fácil. Para as pessoas que precisam de um processo mais bem estruturado, que talvez tenham limitações específicas com algum tipo de parte do ensino, talvez tenha ficado mais difícil porque tem muito mais dispersão. Então, eu não desaconselho ninguém a tentar, porque se você não tentar, você não sabe nem se você gosta, mas ao mesmo tempo, você não precisa fazer faculdade para trabalhar, porque isso não é mais uma realidade. Porém, não fazer a faculdade, você vai perder algumas coisas. E é dado que você vai perder. Tipo, você pode ler o mesmo livro que está na faculdade? Pode, mas eu acho que você não vai se você não for. Você não vai parar para ler arquitetura de sistemas operacionais se você estiver trabalhando com PHP. Não vai acontecer. Passar por aquilo vai te dar fundamento que vai fazer você aprender mais rápido ou fazer escolhas melhores de tecnologia e de carreira. Ter passado por ali vai te conectar com pessoas que eventualmente vão estar fazendo coisas muito parecidas com você. Então, não é um network, meu Deus, quem está ali vai ser a pessoa que vai me contratar no futuro. Talvez não, mas talvez sim. E se você não passar por lá, o talvez sim você não tem. E no fim do dia você tem uma formação mesmo, né? Você tem alguma estrutura de pensamento, você sabe o básico sobre algumas coisas. Começar é muito importante, mas feliz ou infelizmente depende muito de indicação ainda. A área de tecnologia é sobre alguém gosta de alguém ou alguém confia no trabalho de alguém porque viu o resultado e indica. Porque existe o LeetCode, existe o processo de Feng, mas ele é um processo de filtro abstrato de pessoas que eu não sei quem é. Naturalmente, as empresas ainda trabalham com indicação de forma muito forte, isso não quer dizer que as entrevistas não vão acontecer, mas isso pesa muito. Então, networking acaba sendo uma das coisas que vai te colocar mais rápido dentro, e aí uma vez dentro, aí você agarra na coisa. Tipo assim, conseguiu a primeira vaguinha, faz chover, comete os pecados de tempo que você precisar fazer, usa o energético que você precisar usar, e só começa, porque se você fizer o primeiro ano, eu acho muito difícil sair depois. Tem uma exceção, que é quem se mete numa consultoria e não sabe o que está acontecendo, e aí meio que é quase escravidão mesmo. O seu trabalho é 10 horas por dia, o projeto está 3 meses atrasado, o teu PM é da Índia, o arquiteto é da Eslovênia, e é Angular a primeira versão. Cara, se for isso, provavelmente vai dar 3 anos e você vai falar assim, TI é horrível, não vale a pena trabalhar, eu quero sair porque é estressante demais, eu não consigo. O mundo não é só isso, eu acho que, eu nem consigo achar que isso é a maioria, mas as pessoas que entram nesse ecossistema, elas acabam se acostumando que isso é a realidade. É tipo o mito da caverna, né? Elas passam tanto tempo só nesse jeito que elas não conseguem imaginar que pode ser diferente trabalhar. E aí, quem estiver nessa posição, lembre-se, existem lugares que é saudável trabalhar, que você faz um horário normal, que você faz soluções que são pensadas. Esses lugares existem e eles não são a minoria. Dado isso, tentem. Em tentando, vão ter formas de tentar, você pode ser desenrolado e aprender tudo sozinho, você pode participar de grupos e esses grupos te ajudar de forma comunitária, você pode ter aceleradores que eles podem fazer tão bem quanto mal, porque a quantidade se diz que é remédio ou veneno, né? Então, sim, se você faz um bootcamp
e o bootcamp demora 3 semanas, ele fala, parabéns, você é desenvolvedor, calma lá. Eu acho que você é capaz de reproduzir um conjunto muito limitado de solução. Se isso vai ser o suficiente para você engajar na carreira, ótimo, porque você conseguiu o primeiro passo, que é o mais difícil. Mas não entenda que isso é tipo, a partir de agora você sabe tudo, você é software engineer. Tipo, faltam muitos passos. Só que entender os passos depende de você estar exposto aos problemas, que quanto mais difícil vai ficando, você vai vendo que tem soluções que você nunca ouviu falar, e aí quando você olha para ela se baseia em 3 coisas que você não ouviu falar, e esse desdobramento ele não vai acabar nunca. Hoje em dia, eu tô sabendo menos do que eu sempre soube, de tanto que eu já sei do que eu não sei. Então, eu cheguei no meu limite de quão ignorante eu sou em tecnologia, mesmo que essa fatia do que eu sei, para muitas pessoas pareça uma enormidade. Porque é muita coisa para saber. Sim, total. Se tem algo que eu sei, que falta muito para saber. Tu quase chega na conclusão que você não sabe nada, até que você fale com alguém com menos experiência, que aí você consegue ver, nossa, caramba, eu tô falando um tempão desses negócios, eu sei algumas coisas, né? Você se surpreende só quando você tá falando com alguém com menos experiência, porque quando você olha pro universo do saber só em tecnologia, você não sabe nada. E para alguém como você que tem o desejo de estar sempre aprendendo alguma coisa, é uma área perfeita, né? Porque aquela coisa, você tem conhecimento infinito disponível para você absorver. Né? Essa área é conhecimento para sempre, né? O que você quiser aprender. E aquilo que você falou também, né? Quando eu comecei também era tudo mato, nem livro tinha. E estava o livro do Tannenbaum, de arquitetura de computadores, depois tudo era em inglês e tal, mas nem livro. E era caríssimo, né? Eu ia para a livraria, abria o livro para ler na livraria, que era um absurdo de caro também. Mas, olhando aqui e tanta coisa que a gente conversou aqui, acho que a gente podia ficar aqui umas 3 semanas conversando e ainda tinha assunto para conversar, né? E tu teria dica de livro, música, jogos, filmes ou qualquer outra coisa que você queira recomendar? Quer recomendar o Madalosso, né, que chama em Curitiba. Tem um restaurante aqui que se chama Madalosso, verdade. Deixa eu pensar. Quando eu penso em livro, depende muito o que as pessoas estão procurando. Por exemplo, o último livro que eu li, e ele não é técnico, ele se chama The Cure of Burnout, e ele fala sobre o processo de entrar e sair do burnout, e como que você não entende o que ele está acontecendo, e hoje ele se torna mais relevante porque é muito mais fácil você estar numa posição dessa, dado qual é o tamanho da pressão que uma empresa pode ter, e aí exemplificando, uma empresa que está aberta na bolsa, ela tem uma pressão diferente de uma empresa que está tentando ter IPO, e já é uma pressão grande porque ela está meio que sangrando, esperando um dia ter o resultado. Então, tem jeitos de estar lá dentro. Então, esse livro é muito interessante para falar sobre os limites de até onde você consegue fazer as coisas, o que você não deveria estar fazendo, como organizar o teu dia a dia, ou até mesmo a sua vida, sobre o que é mais importante. Tem um livro que se chama, acho que esse é 40 Semanas também, que fala um pouco sobre essa ideia de finitude, e às vezes você não tem que dar tanta importância para o trabalho assim. E não dizendo que o trabalho é desimportante, mas é que às vezes as pessoas transformam a carreira e o trabalho em identidade. Então a pessoa se apresenta e fala assim: oi, meu nome é Alex, eu sou Senior Staff Engineer. Aí quando eu ouço isso, eu penso, provavelmente se tirar o trabalho dessa pessoa aí, ela está automaticamente deprimida, sabe? Porque vira ela é o cargo, ela não é mais ela com os desejos, gostos, etc. Então, para quem quer saber mais, por exemplo, sobre ligeiramente mais baixo nível, como é que funciona, por exemplo, algumas coisas do Linux, como System Calls, Pipe, essas coisas que você ouve falar e não sabe o que é, eu recomendo literalmente o meu próprio livro, porque eu escrevi um pouco sobre System Programming nas minhas viagens, sobre tentar entender como as coisas funcionam, e ele é baseado em Go, então não vai ser tão difícil quanto aprender essas coisas com C++, por motivos de Go, tem o Garbage Collector. É um livro bem simples de ler, eu não me aprofundo a ponto de você ficar perdido, eu me aprofundo com bastante analogia, então é fácil de seguir. Livros técnicos eu costumo não recomendar, não porque eu acho que eles não são úteis, mas o que eu iria recomendar, as pessoas não vão querer ler, que é, por exemplo, tem aquele livro que se chama TCP/IP Protocols. Tá, eu acho que eu sei um jeito de recomendar e que não tem como errar. A única editora que eu recomendo, independente do título, se chama Addison Wesley. E aí, se for de uma série que se chama Pro Series ou algo parecido com isso, qualquer livro é bom. Porque são livros que vão
ser lidos há 20 anos atrás ou hoje, e eles vão fazer mais diferença do que qualquer livro de prateleira da Manning, da Pacture, de qualquer coisa desse tipo, porque eles não são sobre atualidades, eles são coisas que uma vez que você sabe, você não vai deixar de saber. Por exemplo, literalmente como funciona o TCP. Tipo o livro do Tannenbaum, né? Exato, ele tem dois. O operacional do Tannenbaum, acho que é de lá, cara. Não tenho certeza, não. É da Pearson, alguma coisa parecida com isso. Capinha, talvez ele tenha migrado. Capinha vermelha. Mas tem muito tempo que eu li isso. E, cara, excelentes recomendações, muito boas recomendações. E a gente tá falando aqui há quase 2 horas. Nossa, eu pensei que tinha mal 40 minutos. A gente tá falando, são 5h45, né? A gente começou umas 4h15, né? E é super bom, isso é bom. O tempo, a gente não sente o tempo passar, é muito bom. E tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Nossa, aí você é aquilo que eu falei, acabar... acho que a gente pode falar 3 semanas e ainda vai ter assunto. Talvez qual a forma de engajar com a tecnologia e não necessariamente com o trabalho. Porque eu vejo um papel muito forte nas comunidades de tecnologia. Por exemplo, uma das comunidades mais fortes que eu vejo é a do Python, por exemplo. Eles têm eventos no Brasil e no mundo inteiro. As próprias comunidades de Go, né? Tem uma aqui em Curitiba, tem a conferência que vai acontecer agora em maio, algumas pelo mundo. Acessar essas comunidades vão te dar um pouco daquilo que você não ganharia por não ter feito a faculdade, que é o network com pessoas daquele interesse que já estão no mercado e que podem te conectar a ponto de ter carreira ou a ponto de fazer o seu próximo projeto. Porque tem uma frase que um amigo meu falava que era: bem, no trabalho você trabalha, você quer se divertir, vai para o GitHub. Eu acho que tem prós e contras no que está sendo dito, mas eu acho que a mensagem central ela ainda é válida, do tipo, você não vai usar GraphQL e Kafka no trabalho porque você ouviu falar, você vai usar se precisar. Então, se você quer usar essas coisas e não sabe aonde, talvez o lugar seja no teu próprio laboratório, no GitHub, coisa do tipo. Então, as pessoas se envolverem com o open source eu acho muito válido, com comunidades de tecnologia que vão fazer, talvez, elas ganharem um pouco da fagulha de entusiasmo que o emprego talvez não vai te dar. E dependendo do emprego, você só vai perder, né? Que você vai pensar que as coisas só são mais do mesmo, corp, enterprise, muita política. Vão ter lugares que vão te deixar desesperançoso com tecnologia. Então, eu acho que as comunidades conseguem te dar essa sensação de que a gente pode fazer diferente, que a gente pode mudar, e não perder essa chama do tecnologia é legal pela tecnologia e não porque ela só dá o dinheiro. Tem 2 momentos, né? Uma vez que você está razoavelmente satisfeito com não passar fome, eu acho que tem um outro momento que você começa a se interessar pela tecnologia, então eu acho que as comunidades te apresentam mais rápido esse tipo de coisa. Eu acho que vale a pena se envolver. Nem que seja online só, mas vale a pena. E dá aquela sensação que você pertence a algo, né? Também. Você tem um novo grupo ali de interesse, porque, imagina, eu estou muito mais próximo da comunidade de Go hoje. Se eu conversar numa empresa que todo mundo só usa PHP, é muito difícil eu tirar dali o entusiasmo do que eu estou usando, porque parece que eu sou um alienígena. Mas ao mesmo tempo que você entra numa comunidade, por exemplo, vou lá na GopherCon, meio que todo mundo ali ou usa ou está no mínimo interessado. Então, por mais que você goste do assunto, você está em volta de um monte de gente que gosta do mesmo assunto. Então não é mais esquisito gostar daquilo. Claro que Go hoje já se tornou muito mais mainstream do que já foi, mas vamos pensar numa linguagem mais esotérica, Haskell, Julia. Se você for num lugar que as pessoas estão falando disso, você não é o esquisito do Haskell, você é o cara legal do Haskell, porque você está em volta das pessoas que estão falando daquilo. E isso serve para qualquer coisa, né? Arduino, SP32 lá, Rust, seja o que for. Procurar as pessoas que gostam do que você gosta é melhor do que ficar tentar convencer todo mundo que está em volta de que o que você usa é melhor, sabe? O cara que usa Angular e fala que o pessoal do Vue tá errado. Não, tá todo mundo certo. O ponto é, você tem que falar com quem quer ouvir o que você tá falando também, pô. E, Alex, você quer divulgar alguma informação para contato, rede social, qualquer coisa que você queira divulgar? Eu tenho usado menos, não quer dizer que eu não tenho usado, mas eu tenho um Twitter, que hoje em dia trocou de nome várias vezes, então eu vou me referenciar pelo nome original,
que é Alex Trending. Tem história por trás, mas eu acho que a gente está mais longe, deixa para um episódio 2. Eu fiz um Blue Sky quando teve a suspensão do Twitter, e aí eu uso ele quase nada, então se vocês me buscar lá e falar comigo, eu sempre vou responder, em qualquer rede que eu falar aqui. O ponto é que eu não vou ficar postando aleatoriamente. No Blue Sky é alexrios.me, e esse também é meu site pessoal, alexrios.me, e o lugar onde eu acabo sendo mais ativo por motivos de já tem muita gente falando comigo, já tem muito engajamento, infelizmente, é o LinkedIn. Eu digo infelizmente porque o LinkedIn é um hospício. O LinkedIn é um lugar terrível de se estar. Porque tá todo mundo... O LinkedIn é o Instagram Corp, né? Tipo, é todo mundo fingindo uma realidade que não vive. E todo mundo é CEO, né? Todo mundo é CEO, todo produto tá dando certo, a verdade tá no próximo post, você está fazendo errado. Aí o post de baixo fala que o que o outro falou era o errado. E fora que eu acho que aí é uma especulação completa, mas é só pelo humor. Em algum momento devem ter instalado VPN em vários computadores de empresas maiores. E aí o pessoal não pode mais usar o Facebook. Então, as discussões mais esdrúxulas do mundo agora estão acontecendo dentro do LinkedIn também. Então, assim, aterrorizante, mas é um lugar onde eu acabo falando mais sobre as coisas porque tem um quê de trabalho, mas as minhas expressões mais pessoais vão estar provavelmente no blog, no meu site, né, que por acaso tem blog, post, e no Blue Sky, por exemplo. Então, esses vão ser os lugares. Porém, hoje em dia eu uso o LinkedIn igual o Twitter, porque eu perdi o decoro, porque não faz mais sentido, então eu posto qualquer coisa no LinkedIn. Tá, beleza, tá perdoado. Alex, prazer enorme, cara. Muito obrigado pelo teu tempo. Fica 2 minutos aqui, vou parar de gravar, mas fica 2 minutos comigo aqui pra gente conversar um pouquinho. E eu juro pra nossa audiência que a gente não combinou nem a roupa, nem o fato da gente ter morado na mesma rua. Foi incrível essa coisa da rua José Bonifácio. E fica 2 minutos comigo. Muito obrigado. Prazer enorme conversar com você. Obrigado pelo convite. Um abração. Deixa eu parar aqui a gravação.